Daqui a pouquinho tem CPI da pandemia, em mais ou menos 1 hora, um pouquinho mais, porque geralmente atrasa. A CPI da pandemia vai ouvir hoje o deputado estadual do Amazonas, Fausto Júnior, que foi o relator da CPI da Saúde, instaurada no ano passado na Assembleia Legislativa do Estado. E é para Brasília que nós vamos agora. A Basília Rodrigues está com o depoente de logo mais. E aí, Basília? É isso, Colombo, Roberta, Luciana, todo mundo que está aí no Novo Dia. A gente vai agora antecipar alguns pontos deste depoimento que vai transcorrer durante todo o dia com o Fausto Júnior. Ele é deputado do MDB, da Assembleia Legislativa do Amazonas, foi relator da CPI da Saúde, que em certos pontos se assemelha aqui com a CPI da pandemia, porque investigou a primeira onda do coronavírus no Amazonas. Então foi antes da crise de oxigênio e por isso muitas expectativas de que a comissão aqui no Senado possa se aprofundar nas investigações. Bom, deputado, muito obrigada pela entrevista à CNN Brasil. A CPI que o senhor relatou, ela tem levantado muitas críticas ali no Amazonas. Para alguns interlocutores da área da saúde, ela foi mal aproveitada, não investigou tudo que poderia ter investigado. E a gente vê também que o senhor tem as suas diferenças políticas com alguns integrantes da CPI aqui do Senado. Recentemente, pelas redes sociais, o senhor afirmou em relação ao presidente da comissão, Omar Aziz, que ele cria tempestades para depois barganhar calmarias. Que clima é esse? O que a gente pode esperar da sessão hoje? O senhor é contra a CPI do Senado ou contra o presidente da CPI? É importante deixar claro, Basília, que as minhas diferenças políticas em relação ao presidente da CPI do Senado, o senador Omar Aziz, em nada vão afetar meu depoimento. Eu venho aqui a essa CPI para contribuir com todas as informações apuradas pela CPI da Saúde do Amazonas, que tratou da primeira onda da Covid-19 e também da saúde. É importante citar que a CPI da Assembleia do Amazonas tratou da saúde e não apenas da pandemia, porque a saúde do Amazonas já vinha à beira do colapso antes da pandemia. Então, com a chegada da pandemia, houve uma sensibilidade por parte dos deputados estaduais do Amazonas de resolver a questão da saúde que nunca havia sido investigada antes. Portanto, foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa fez uma CPI que investigasse a saúde pública. E, com certeza, essa base de informações que foram levantadas na CPI da Assembleia do Estado do Amazonas serviram de base para 3 fases das operações Sangria da Polícia Federal e, sem dúvida, como foco principal da CPI foi, sim, o combate à corrupção. Nós apresentamos um resultado positivo para a sociedade. Colombo. Deputado, bom dia. A CPI que o senhor relatou chegou à conclusão de que o governo do Amazonas, por exemplo, adquiriu 28 respiradores de uma empresa de vinho, né, que teria ligação com o marido de uma ex-secretária de comunicação. Enfim, a CPI chegou à conclusão de que houve corrupção durante a pandemia no Amazonas. Por que o relatório não indiciou o governador do estado, Wilson Lima? A principal função do relatório foi municiar os órgãos de controle. Baseado no relatório da CPI da Saúde, houveram 3 operações da Polícia Federal que sim denunciaram o governador do estado. Sem dúvida, se não houvesse essa elucidação desses fatos, certamente talvez não haveria essas investigações. Então a CPI contribuiu sim com a investigação. Nós nos atemos de forma técnica e imparcial a tudo que foi apurado. É claro que a estrutura da Assembleia Legislativa é uma e a estrutura da Polícia Federal é muito maior. E sem dúvida, através da estrutura da Polícia Federal foram encontrados os fatos que conectavam diretamente o governador do estado a esse escândalo. Então, quando nós soubemos que havia essa operação da Polícia Federal, nós entregamos toda a documentação que nós tínhamos apurado para a Polícia Federal e ela deu prosseguimento à investigação. Nós interrompemos essa investigação no momento que tomamos ciência de que havia uma investigação da Polícia Federal em curso para que a gente não atrapalhasse as investigações da Polícia Federal. Então, nosso papel sempre foi de contribuir com os órgãos de controle, jamais tentar tomar a posição de algo que não é competência da Assembleia, e sim competência dos órgãos de controle.
Deputado, pós-CPI, já em janeiro desse ano, a gente viu uma crise de oxigênio no Amazonas, de abastecimento. A gente viu também ser abordado na CPI da pandemia lá no Senado, aí no Senado, inclusive falando sobre isso, aí no Senado, aquele Tratkov, né, que é aquele medicamento, tratamento precoce, ser ou não colocado no Amazonas. Como vocês vêm acompanhando esse ano essa situação? Certamente o senhor será questionado também sobre datas divergentes sobre lá. Como os deputados vêm acompanhando esse ano essa situação do Amazonas? Então, não é competência da Assembleia Legislativa fiscalizar o governo federal. Nosso acompanhamento é no sentido de torcer realmente para que a CPI do Senado consiga elucidar o fato se houve ou não algum tipo de irregularidade e tentar contribuir com as informações que nós obtivemos em loco lá no Amazonas. A situação da falta de oxigênio realmente foi uma situação dramática, onde todos os deputados estaduais se mobilizaram no sentido de ajudar dentro do possível. Eu quero aqui desde já, Basília, fazer um agradecimento aos artistas Gustavo Lima, aos artistas Whindersson Nunes, Paulo Gustavo, que se mobilizaram, fizeram grandes doações de oxigênio e realmente naquele momento tão delicado foi um gesto muito importante para o povo do Amazonas. Então, realmente, foi uma situação difícil e nós esperamos que a CPI do Senado possa elucidar todos esses fatos e, dessa forma, contribuir com o Brasil. E o que o senhor trouxe hoje para a CPI de documentos? Já que a CPI não indiciou o governador do estado, Wilson Lima, que era um foco de atenção aqui da comissão no Senado, no fim das contas ele não compareceu, o que o senhor acha que pode colaborar nesse depoimento aqui na comissão? Fiz questão de trazer uma cópia do relatório para cada um dos senadores que são membros, que estiverem presentes aqui na comissão, e todas as informações elucidadas pela CPI, que não foram poucas. Nós investigamos 149 empresas, num lapso temporal de 2011 ao final de setembro de 2020. Conseguimos apurar 1,5 bilhão de reais em pagamentos irregulares através de processos indenizatórios, que é uma modalidade de processo absolutamente fraudulento e irregular. Também conseguimos fazer algumas recomendações aos órgãos de controle que trouxeram grandes mudanças positivas para a saúde, como, por exemplo, antes da CPI, os profissionais da saúde haviam casos de atraso de salário de até 5 a 6 meses. Isso foi regularizado após a pressão que a CPI da Saúde do Amazonas fez no governo do estado. Também temos a notícia de uma previsão do fim desse tipo de processo indenizatório, que é absolutamente irregular, até setembro. E hoje mesmo, Basília, está havendo, já em decorrência da minha convocação à CPI do Senado, uma campanha de vacinação, mutirão de vacinação por parte do governo, até para mostrar o compromisso que hoje vai ter que existir no governo, não tem jeito, e esse papel do Legislativo de cobrar o governo para que ele funcione, para que ele possa dar à população o que se espera do governo. Então, hoje vai ter uma grande campanha de vacinação na cidade de Manaus. Então, tudo isso são contribuições que somente uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, pode dar para a população. Então, eu não tenho dúvida que, com o sentimento de missão cumprida, eu venho aqui ao Senado, dar minha contribuição e torço bastante que a CPI do Senado também tenha um grande trabalho e se conclua dando o benefício para o Brasil.